Pessoal, eu vou continuar os vídeos. Não esqueça de dar uma curtida, tá? E de comentar qual é o próximo conteúdo que você quer que seja lido, tá bom? Vamos lá. Seção 2 dos parâmetros qualificadores da ocupação. São considerados parâmetros qualificadores da ocupação de modo a promover melhor relação e proporção entre espaços públicos e privados. A fruição pública, fachada ativa, permeabilidade visual do alinhamento do terreno, destinação da área para alargamento do passeio público a partir do alinhamento existente ou projetado se houver. Aí aqui é bom você já anotar no seu mapinha mental ou no seu caderninho de anotações, tá bom? Continuando. A área de fruição pública. Não poderá ser fechada a circulação de pedestres nem ter controle de acesso antes das 22 horas. Deverá ter largura mínima de 4 metros, tratamento paisagístico que atenda às normas técnicas pertinentes, à acessibilidade universal e, nas áreas de circulação pública, adotar o mesmo tipo de pavimentação da calçada de frente ao lote. Após a aprovação do projeto, as áreas destinadas à fruição pública deverão ser lançadas no sistema de georreferenciamento da municipalidade para fiscalização municipal de posturas e acompanhamento das demais unidades de gestão e da sociedade civil. Aí, para vocês terem uma ideia do que é esse termo, pessoal, fruição pública nada mais é do que quando você disponibiliza parte do seu imóvel para o acesso e o trânsito de pessoas, tá bom? Dentro da sua própria propriedade, belezinha? Não importa se você vai destinar uma área descoberta ou coberta nesse caso, tá? Contanto que o fluxo seja livre até as 22 horas da noite, tá bom? E você precisa adotar o mesmo padrão de calçamento nesse caso, pelo menos de quando você tem uma área aberta, né? O calçamento aqui da parte interna do seu imóvel tem que corresponder ao calçamento, né, das calçadas ao redor. Perfeito? Continuando. Sobre a fachada ativa, ocupada por uso não habitacional, localizada no nível do logradouro, deverá. Quando fala nível do logradouro, quer dizer que está no mesmo nível da rua, tá bom? A fachada ativa deverá estar contida na faixa de 5 metros a partir do alinhamento do lote, medida em projeção ortogonal da extensão horizontal. Ter aberturas para o logradouro público, tais como portas, janelas e vitrines, com permeabilidade visual de 60%, com no mínimo um acesso direto ao logradouro a cada 20 metros de sua testada. Então, pessoal, vocês já devem ter visto, né, em algum momento da faculdade, o conceito de fachada ativa. Então, ela normalmente é voltada para a parte de comércios, etc. Serve para que aquele local onde ela é implantada seja um local mais vivo, para que as pessoas, ao caminhar durante naquele passeio público, né, elas possam estar realizando outras tarefas, elas possam estar vivendo outras experiências, né? Vamos continuando. Para esse modelo, aqui a gente tem um exemplo de fachada ativa e aqui vocês podem notar que não existe um recuo, né? Do estabelecimento comercial, que quer que seja, para o passeio público, né? A gente não tem um muro, uma portaria, né? Para que você tenha acesso às dependências, né, desse comércio. É tudo muito fluido, muito direto, né? E você está caminhando, você está participando do que acontece, né, do que está exposto aqui nas vitrines. Daí a importância da gente manter os 60%, né, de permeabilidade visual. Significa o quê? 60% da fachada tem que permitir que você consiga visualizar o que está lá dentro. Não pode ser bloco, né? Precisa ser um vidro, um acrílico, alguma coisa que permita que você enxergue
o que está acontecendo lá dentro, tá bom? Acho que esse aqui é bem simples de entender o conceito. Parágrafo único. O recuo entre a fachada ativa e o logradouro público deve estar fisicamente integrado ao passeio público, com acesso irrestrito, não podendo ser fechado com muros ou grades ao longo de toda a sua extensão, nem ser ocupado por vagas de garagem ou usado para manobras de veículos, carga e descarga e embarque e desembarque de passageiros, tá bom? Então, nesse caso, se você precisar fazer uma descarga de alguma coisa que vai ser vendida, né, nesses comércios, a vaga para carga e descarga, ela tem que estar aonde? Antes do passeio público, tá bom? Ela não pode avançar o passeio, aqui é para o fluxo de pessoas. Para cumprir com a segurança nos passeios, contribuir com a segurança nos passeios públicos, fica estabelecida nos terrenos com testada superior a 20 metros a permeabilidade visual, que corresponde à fração mínima de 50% do fechamento da divisa frontal do imóvel, a ser mantida ou executada com elementos transparentes ou vazados. Aqui ele está falando que se o seu imóvel tem a frente maior do que 20 metros de largura, 50% da sua fachada tem que ter essa permeabilidade visual. Então você pode aplicar vidro em 50% da sua fachada, né, da divisa frontal do seu imóvel, ou você pode usar um gradil, aí vai da sua escolha, tá bom? Quando fala aqui de elementos transparentes ou vazados, quando a gente fala de vazado, são elementos que não são contínuos, como por exemplo os cobogós, os próprios gradis, tá bom? Nos terrenos com testada superior a 40 metros, a permeabilidade visual deverá ser assegurada a cada 20 metros. Excetuam-se no disposto deste artigo as reformas de edificações existentes, que não incluam demolições e alterações do projeto nas dependências que confrontam com a via pública. Então, pessoal, por aqui deu para entender nesse segundo parágrafo se já existe uma construção, né, nessa rua onde precisa haver fachada ativa. E essa construção passará por uma reforma que não vai incluir mudanças na fachada, né? Por exemplo, ou de ambientes que estão imediatamente ao lado do passeio público, então não tem problema, você não precisa seguir essas regrinhas que a gente citou até agora. Perfeito? Então vamos lá. Artigo 273. Nas edificações novas e reformas que envolvem a demolição das dependências frontais, será exigido o alargamento do passeio público, mediante a incorporação de pelo menos 50% do recuo frontal obrigatório nas seguintes hipóteses. 1. Na zona de reabilitação central, nos imóveis inseridos e fronteiriços ao polígono de proteção do patrimônio histórico, demarcado no mapa 2 do anexo 2 desta lei, nos terrenos maiores que 2.500 metros quadrados, situados na zona de reabilitação central e zonas de desenvolvimento urbano. Parágrafo 1º. No alargamento do passeio público, são vedados o fechamento das divisas à circulação de pedestres, o controle de acesso em qualquer horário e ocupação por vaga de garagem. 2. O recuo frontal será reduzido do percentual destinado para alargamento do passeio público. 3. Os pavimentos superiores das edificações poderão avançar no recuo frontal destinado ao alargamento do passeio público. 4. A área de alargamento do passeio público não será computada na área de fruição pública. 5º, o coeficiente de aproveitamento básico da edificação poderá ser ocupado em 1% a cada 5% da largura do recuo frontal incorporado ao passeio público,
e a altura da edificação poderá ser acrescida de 3,5 metros acima do gabarito máximo, sem cobrança de outorga onerosa, desde que observado o potencial construtivo máximo. Então, é mais ou menos assim. Se você tiver que reformar a fachada do seu imóvel, né, você vai ter verificar primeiro qual é o recuo frontal obrigatório para esse imóvel e acrescentar, né, recuar da calçada 50% desse valor. Então, se o recuo obrigatório para esse zoneamento onde o seu imóvel está inserido é de 5 metros, significa que você vai ter que dar 2,5 metros de espaço a mais para o passeio público, tá bom? E quando você fizer isso, você ganha o direito de construir mais um andar, né, 3,5 metros a mais de gabarito. E o coeficiente de aproveitamento básico da edificação pode ser aumentado em 1% a cada 5% da largura do recuo frontal incorporada, ok? Então você aumenta o seu coeficiente básico de aproveitamento e consegue elevar o gabarito da sua construção em contrapartida. Para fins do disposto nesta lei, o nível de acesso do imóvel não poderá exceder a cota de 1 metro acima do nível médio entre as cotas das extremidades da testada do lote. Para explicar isso, acho que vai ser melhor desenhar. Então vamos lá, pessoal. Então, essa linha aqui que eu acabei de desenhar representa a calçada, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais a espessura dela. Beleza? E o seu imóvel está localizado aqui no meio dessa calçada. Beleza? Perfeito? Então, o que acontece? Você vai verificar o nível nesse ponto mais baixo da calçada, o nível deste ponto, que é o ponto mais alto, e vai encontrar o nível médio. Perfeito? A partir da cota desse nível médio, traçar uma linha aqui para que a gente consiga enxergar, a gente só pode subir mais 1 metro para cima para encontrar o acesso da nossa construção. Então, opa. Beleza, esse aqui é o nível médio. Se eu quiser fazer o acesso dessa construção mais alto, caramba, as coisas aqui estão um pouco complicadas. Eu vou ter a distância máxima de 1 metro para cima, ok? Então, no caso, contando 1 metro, aproximadamente, aqui poderia ficar a portinha, de acesso da minha loja. Beleza? Aqui o local de acesso. Acho que deu para entender. Vamos voltar. Vamos lá. Aqui a gente já começa a sessão 3, pessoal, então eu estou encerrando o vídeo por aqui, tá? Para que ele não fique muito comprido.